Alessandra Assad, consultora e jornalista, participa conosco em mais uma entrevista aqui no portal HSM Online. Oi, Alessandra, obrigada pela sua participação. Viu? Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. A primeira pergunta é: quais atitudes as empresas não podem prescindir, ou seja, elas têm mesmo que tomar para encantar os clientes que hoje ficam cada vez mais e mais informados e são muito cientes dos seus direitos? Na minha opinião, acho que hoje a coisa mais importante é a gente imaginar qual é a necessidade do cliente. Porque muitas empresas ainda estão focando naquela coisa assim, qual a nossa necessidade enquanto empresa. E quando a gente transpõe a nossa necessidade em relação à necessidade do nosso cliente, em relação ao que o nosso cliente realmente precisa, a gente está colocando tudo na ordem inversa. Porque quando a gente trabalha em prol do nosso cliente, o nosso acontece como consequência imediata, né? Então eu digo assim que hoje é imprescindível que as empresas estejam olhando qual a necessidade do seu cliente, para que dentro da empresa o cliente interno possa atender melhor o cliente externo. É um círculo, na verdade, né? Onde você, como empresário, tem que atender bem o seu cliente interno, para o seu cliente interno atender bem o seu cliente externo. Mas é imprescindível que o seu cliente interno esteja preparado para atender a necessidade do cliente externo. Ele precisa saber, acima de tudo, o que o cliente externo precisa. Não pode o seu cliente interno só estar pensando na meta dele, na necessidade no que ele tem que cumprir até o fim do mês. Porque o que vai realmente aumentar a sua lucratividade são as pessoas, né? E não os processos. Então ainda existe uma inversão, infelizmente, em muitas empresas. Falando um pouquinho de gestão de vendas, o que faz hoje uma boa equipe de vendas? Olha, são muitos os fatores que fazem uma equipe de vendas ser boa, né? Mas na minha opinião, uma equipe de vendas não só bem treinada, mas bem cuidada também. Porque muitos empresários ainda têm aquela mentalidade que fala assim, eu vou treinar minha equipe e depois eles ficam bons e vão embora. Mas na verdade, quando eles ficam bons e vão embora, é porque eles estão sentindo falta de alguma coisa que a empresa não está conseguindo dar. Eles conseguem aprender um monte de coisa, eles realmente ficam bons e vão embora. Agora, porque você está só treinando, você não está cuidando. Eu sempre falo que quando você só cuida, está faltando alguma coisa. A pessoa se sente cuidada, mas falta o desafio. Então você precisa treinar e cuidar. Em empresas onde a gente é bem cuidado e tem condições de evoluir, de crescer, a gente não quer ir embora dessas empresas, porque a gente se sente bem cuidado em casa, como uma família, né? O ambiente organizacional é bom e, consequentemente, o nosso salário aumenta porque as nossas possibilidades são outras. Então, nesse tipo de empresa, a gente não vai embora. É preciso cuidar e treinar as duas coisas, e não uma isolada da outra. As duas juntas. Exatamente, simultaneamente. E que mudanças você acredita que são necessárias para que as equipes comerciais aumentem a competitividade? Hoje a gente precisa imaginar que o nosso concorrente não é só aquela empresa ou aquela pessoa que está fazendo a mesma coisa que a gente faz. Por exemplo, se a gente pegar lá o caso das enciclopédias Barça, por exemplo. Há 5, 10 anos, Barça nunca podia imaginar que um dia teria um concorrente chamado Google. Isso seria uma coisa impossível. Então hoje a gente tem que imaginar que o teu próximo e maior concorrente pode ser uma pessoa que está fazendo algo completamente diferente daquilo que você faz. As coisas mudaram, então a gente precisa ir além do que a gente já ia, precisa abrir a mente. Eu digo assim, na década de 80, a gente só tinha que levar o corpo para o trabalho e o nosso maior bem era o nosso salário. Então era corpo e salário. Na década de 90, você precisou ampliar um pouquinho mais isso, você levava a cabeça, o corpo e você tinha o salário e o desafio. Hoje, só isso não faz mais nada. Hoje você tem que levar o teu corpo, a tua cabeça e o teu coração. E hoje é o salário, é o desafio e o que mais eu posso oferecer além disso. Porque é isso que vai fazer a diferença no grande profissional. E nas grandes empresas também, por que não, né?